Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal Crônicas do Campo. E galera, neste vídeo eu vou estar falando sobre um assunto que eu queria falar desde o começo do canal, que está completando quase um ano, que é o êxodo urbano. A saída das pessoas das grandes cidades e voltando ao campo. Eu já peço que você deixe aquele like se você se interessa pelo assunto, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam essa prática e possam também pensar em fazê-la, logo que a vida no campo é uma vida muito mais saudável. Depois da vinhetinha, vem comigo pro vídeo. Então galera, falando sobre o êxodo urbano, é impossível tocar nesse assunto sem antes considerar alguns aspectos históricos, visto que lá pela década de 70, de 80 e de 90, houve uma grande modernização dos grandes centros. E em detrimento disso, eu vou estar gravando aqui para vocês, gente, mas os mosquitinhos já estão com tudo. Em detrimento disso, o campo ele não conseguiu acompanhar o movimento da cidade. Então tinha-se a ideia de que o campo ele era subdesenvolvido e a cidade era desenvolvida. Na cidade se tinha melhores moradias, melhores escolas, melhores faculdades, melhores empregos, melhores salários. Isso tudo foi muito atrativo para muitas pessoas que viviam no campo, lidando com a terra. E com isso houve o êxodo rural, que você aí que já estudou na escola mais de uma vez sobre o êxodo rural, conhece muito bem esse assunto, né? A saída do homem do campo para os grandes centros. E houve uma grande movimentação, né, de pessoas que saíram do norte para o sul, do sul para o norte. Em algumas situações houve migrações do nordeste para a parte centro-oeste, em busca de oportunidades, em busca de melhores condições. Muitos familiares meus também saíram de regiões do interior da Paraíba para ir para grandes centros para trabalho. Uns voltaram, outros permanecem por lá, fizeram sua vida. Mas é notável essa grande movimentação, ou essas grandes movimentações rumo às cidades, tá? E muitas das vezes as pessoas que saíam do campo para morar nas cidades, elas iam morar em favelas, em barracos. Elas tinham eles estavam na faixa da pobreza. Porque isso envolve diversos aspectos socioeconômicos, né, que eu não vou me aprofundar por aqui, mas formou-se diversas favelas, diversos cortiços, né, como eram chamados antigamente, que abrigavam essas pessoas que saíam do campo e iam para a cidade. Lógico que nem todas as pessoas que saíram do campo e iam para a cidade iam morar em favelas, mas em sua maioria isso aí aconteceu, tá? E passou-se muitos e muitos e muitos anos, e hoje, ou melhor dizendo, de uns 10 anos para cá, né, considerando de 2012 até este ano, ano de 2022, houve uma grande movimentação, e isso ainda está acontecendo, das pessoas fazendo o inverso. As pessoas estão voltando para o campo. As pessoas estão deixando os grandes centros, deixando de optar por grandes cidades para morar em cidades mais interioranas, para morar em cidades, muitas das vezes até na região metropolitana ou um pouco mais afastado, né? E é possível identificar muitos fatores que levaram isso a acontecer. O primeiro fator, ou eu não vou dizer aqui que esse é o primeiro ou o segundo ou o terceiro, mas eu vou citar de uma forma assim consciente, é a questão do desafio. Pode-se citar os desafios de morar nas cidades, tá? Desafios de transporte. Tem muitas cidades que não possuem um transporte eficiente. As pessoas perdem horas para chegar ao trabalho e mais horas para voltar para casa.
aspectos de segurança. As grandes cidades se tornaram cada vez mais inseguras. Eu que morei numa cidade muito grande, uma metrópole muito grande, que foi Curitiba, eu passei 3 anos lá, e até que é até bem seguro, né? Eu considerava bem seguro pelo menos as áreas que eu andava. Mas outras regiões já eram um pouco mais perigosas. E aí, se for falar de Rio de Janeiro e São Paulo, aí se perde de vista, porque questão de segurança nesses lugares tá muito precário. Isso aí já vem há anos desse jeito, não é isso? Então, gente, outro aspecto também é o preço dos imóveis, é o preço de você morar nas grandes cidades. Eu morei, mais uma vez, como eu citei antes, morei em Curitiba, e lá os imóveis são muito caros, isso sem falar em exigências que os senhorios pedem para você locar um imóvel, né? Uma série de fatores, não vou me estender muito sobre isso, mas, por exemplo, hoje eu moro aqui numa casa que tem 3 quartos, uma casa bem espaçosa, mas é na cidadezinha do interior. Antes de vir para cá, eu morei na região metropolitana de João Pessoa, né? E o preço que eu pagava na casa que eu morei lá na região metropolitana de João Pessoa, uma casa equivalente em Curitiba, em qualquer bairro popular, né, bairro que trabalhadores moram, ficaria 4 ou 5 vezes o preço que eu pagava lá, para você ter uma ideia. Então, assim, o preço de morar nas cidades grandes, além do financeiro, também compreende aspectos de saúde, né, onde você respira um ar um tanto poluído devido à grande quantidade de carros, de indústrias e etc e tal. Então, com o passar dos anos, estou considerando lá, década de 70, 80, 90, onde houve a movimentação para as cidades, né? E desde então as pessoas que começaram a sentir o impacto, passaram-se muitos e muitos anos, e aí isso aí começa a pesar na balança. Será que realmente vale a pena morar na cidade? Será que vale a pena respirar o ar, ter que passar por situação de insegurança, dentre outros e outros fatores? E com isso, as pessoas estão optando por sair dos grandes centros e ir morar em cidades interioranas. E com a pandemia do C-19, muita coisa impulsionou isso a acontecer muito mais firmemente, porque aí veio a ideia do home office. Antes a ideia do home office era uma coisa que não era eficiente, que não era bacana. Muita gente não gosta, ainda tem pessoas hoje em dia que não gostam, tem outras que amam, que não conseguem viver sem. Eu, por exemplo, trabalho de casa, né? Vez ou outra estou saindo para fazer algumas visitas e tudo mais, mas o meu trabalho, boa parte dele é feito em casa, o que me possibilita de eu estar aí morando em qualquer cidade que eu quiser. Então, gente, o que acontece? O campo também mudou desde que as pessoas saíram, né? Hoje em dia nós temos a Wi-Fi rural, a internet rural, Wi-Fi rural. Hoje em dia nós temos internet rural, nós temos uma qualidade de água muito melhor, energia elétrica em alguns lugares que não possuem energia elétrica antes, se bem que o Brasil ainda tem lugares no interior que não possuem energia elétrica, nem água encanada, né? Mas nada que um painel solar ou um poço artesiano não vai aí tá ajudando, né? Então, o campo ele mudou em muitos aspectos. O campo ele houve uma modernização no campo. Hoje em dia nós temos equipamentos que praticamente fazem o trabalho sozinho, né? Auxiliam o homem aí de 70 a 90%. Por exemplo, o motocultivador que consegue cortar a terra, uma pessoa só pode guiar, né? Substituindo o ferro de arado de antigamente, a roçadeira e tantos outros recursos que tornam o campo muito mais atrativo, sabe? Que torna o campo, tira essa ideia de que campo é o lugar atrasado. Tira-se muita ideia de que o campo ele é subdesenvolvido. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia as pessoas já não veem mais com esses olhos. Por quê? Porque isso mudou, esse paradigma ele foi quebrado. E as pessoas estão conscientes disso. Então, com isso, a gente tem uma desocupação massiva das cidades. E se você for ver algumas movimentações dos grandes centros, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo para vocês verem que cidades como Hong Kong, Nova York e Londres, elas estão perdendo a sua população.
né? Elas estão ficando cidades abandonadas, elas estão ficando cidades vazias. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais aquilo que eu falei para vocês. A questão do transporte ser ineficiente, né? Por exemplo, em Londres, eu conheço pessoas que moram lá e eles dizem sempre que os transportes, a quantidade de transporte que tem, seja metrô, ônibus, enfim, não consegue acompanhar a quantidade de pessoas. Ou seja, o metrô, na maioria das vezes, está lotado. Os ônibus, por outro aspecto, também tem muita gente que opta aí de bicicleta. Mas as bicicletas estão, o trânsito de bicicletas também está ficando congestionado por isso. O fluxo da cidade é muito intenso, né? Em dadas algumas horas e algumas regiões de Londres, e isso torna-se um caos. Aí vem aspectos de segurança, aspectos de qualidade de vida, dentre outros, dentre outros. Então, assim, gente, o mesmo pode ser visto em outras grandes cidades ao redor do mundo. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês poderem acompanhar isso que eu estou falando para vocês. Então, galera, tendo tudo isso em mente, as pessoas hoje elas estão buscando muito mais associar o trabalho, a sua moradia, à qualidade de vida, que hoje, depois, com o advento da pandemia, se tornou uma coisa muito mais visada, muito mais levada a sério, por assim dizer. As pessoas estão optando por morar em regiões metropolitanas. Eu mesmo, quando morei em Curitiba, optei por morar na região metropolitana por cerca de um ano. Por quê? Porque Curitiba já estava insustentável no tocante a preço de aluguel. É muito complicado você receber um salário lá, por exemplo, R$ 2.000 por mês, e você dá R$ 1.200, R$ 1.300 somente para o aluguel, né? Isso é uma realidade em Curitiba. Se tem algum curitibano aí vendo meu vídeo, deixa aqui nos comentários para dizer se é realmente isso que acontece na região de Curitiba que você está. Pelo menos nas que eu morei, era bem por aí. Então, galera, a organização do campo, com a questão do home office muito mais intenso, com a questão do home office muito mais sendo aceito e optado por grandes empresas, como Facebook, Google, Amazon, dentre outras, e sem falar com o advento também do marketing digital, que possibilita as pessoas serem dono do próprio negócio, né, ter um negócio na internet. Eu vou falar depois um pouco mais sobre o marketing digital, que eu também atuo na área. Tá? As pessoas agora podem escolher com muito mais liberdade onde elas querem morar, né? E com isso a gente vê um movimento muito mais intenso para regiões interioranas, né? O famoso êxodo urbano. Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. Na próxima parte eu vou estar falando sobre como você pode alugar, comprar ou conseguir um imóvel rural, um imóvel mais afastado da cidade, como você pode se sustentar além de você ter o seu trabalho, o que você pode fazer, e vou falar um pouco mais sobre essa transição cidade-campo. Esse vídeo eu vou estar encerrando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você de repente não gostou, deixa o dislike, é válido da mesma forma, tá bom? E se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca o próximo ou os próximos conteúdos aqui no Crônicas do Campo, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo no canal Crônicas do Campo.